Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com você e a sua família. Estamos agora no quarto vídeo da lista desses vídeos de oração, ensinamento sobre oração individual, pessoal, nossa comunhão com Deus em segredo, que é a parte mais importante do ensinamento da oração. Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 15, que Jesus ensinou aos discípulos e está ensinando a nós como devemos fazer em segredo. E Deus que vê no segredo do nosso coração, lá no quarto, fecha a porta. Ou, se você estiver em qualquer lugar, que você possa se retirar, como Jesus fazia, no monte, ele não estava às vezes numa casa. Então, ele ia até o monte e fazia orações individual, pessoal, sozinho, ele e Deus. Então, pode ser no monte ou em qualquer outro lugar. Na empresa onde você trabalha, seja lá onde for, procure se isolar, ficar só você e Deus. Não precisa ser exatamente lá no seu quarto da sua casa. Você pode estar em outro lugar e isso se refere a uma oração pessoal, individual. São muitos tipos de orações, muitos. Mas essa ali de oração individual é a número 1, a mais importante. Sim, já começa cedo, muito cedo. Antes do sol raiar, sim, de madrugada ou logo que você se levanta, de manhã. Depende da sua situação, do serviço que você trabalha. Então, a oração, meus irmãos, é a nossa conversa, a nossa intimidade e comunhão com Deus. Nada existe nessa terra de tão mais importante desse encontro pessoal, porque ali estamos conectados com Deus, recebendo a graça, a força de que nós precisamos para levar aos irmãos. Por isso é a primeira oração. Vou orar em grupos, vai receber graça e bênção? Vai, mas você já deve levar essa graça e essa bênção, cada um, nessa reunião de oração, que vocês vão fazer em grupo. Então, cada um já vai abastecido, já cheio do Espírito de Deus, para que essa reunião seja ainda melhor. Não pode ir vazio. Vocês estão entendendo? Então começa assim, número 1, oração pessoal, individual. Número 2, se você tem família, oração com a família, filhos, pai, mãe, mulher, família. Oração número 3, na comunidade. Sua família na comunidade. Oração número 4, aí tem oração de intercessão, diversos ministérios. Mas estamos falando aqui, Jesus está ensinando a mais importante de todas, que é a oração pessoal, individual. Mais importante de todas. É por isso que está aqui, Mateus 6, capítulo 6, versículos de 5 a 15. No vídeo anterior, no 3, estávamos completando essa lista de vídeo com atitudes de um verdadeiro filho de Deus. O apóstolo João, no capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, ele nos revela que nem todos são filhos de Deus. Tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, o que é justo, e amam seu próximo. Quem não ama seu próximo ou não pratica a justiça é filho do diabo. Ele está falando uma verdade. Não posso enganar você. Dizer que você tem o Espírito Santo, seu filho tem o Espírito Santo. Não, de jeito nenhum. Não. Como vou saber, pregador, se seu filho, você, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, pratica o que é certo, faz o que é certo, pratica o que é certo, você está praticando o que é justo, você é um filho de Deus. Mas se pratica o que é errado, faz o que é errado, causa danos, prejuízo aos outros, você ainda não é filho de Deus. Pode ser apóstolo, missionário, pastor, sacerdote, bispo, seja lá quem for, o Papa até. Pessoa mais famosa, pregador mais famoso. Se não praticar o que é justo, o que é certo, o que é justo é justo. O que é certo é certo. O errado nunca vai ser certo, nunca. E o certo nunca vai ser errado. Então, fazer o que é certo, isso é fazer a vontade de Deus. Vamos expressar isso quando? Como? Estamos em casa. Temos a família, vizinhos, pessoas no trânsito, no lugar onde você trabalha.
na congregação, no lugar onde você congrega, na igreja. Todo lugar, por onde você passar, entrar, todo lugar. Ali vai ter o quê? Pessoas também. E vai acontecer sempre alguma contrariedade. Sempre haverá, meus irmãos e irmãs, uma contradição. Pode ser uma tentação, pode ser uma prova. Sim. Isso não só já aconteceu com você, comigo, como vai acontecer hoje, ou amanhã, depois da manhã, semana que vem. Coisas mais graves, coisas mais leves. Sempre haverá alguma coisa contrária. Quando são coisas boas, quando são coisas que nos traz paz, alegria, felicidade, não é disso que estou falando. É muito simples. Aí você demonstrar até que é um filho de Deus, mas às vezes você não é. Mas quando as coisas forem mal, houver alguém que venha e lhe afronta, lhe pratica uma injustiça, esse é o momento certo, irmãos, de você saber, através da sua reação, o que você vai dizer, o que você vai fazer quando as coisas não derem certo. Quando alguém não pagar você, por exemplo, você vai perdoar? Quando você, por exemplo, alugou uma casa, certo? Você alugou uma casa. Eu estou falando do inquilino. Alugou a casa e depois, como você deve deixar aquela casa? Do jeito como você entrou. Você entrou a casa, estava pintada, a pintura era nova. Quando você sair, não pode a pintura estar manchada, suja. Você tem que entregar com a pintura limpa, nova. E as contas de luz e água? Você deve pagar, elas vêm depois. Mas se você é um crente, um católico, seja lá quem for, se intitula cristão, um pregador, aluga uma casa e depois sai dessa casa e não paga a luz, a água, sim, que vai vir depois, deixa a pintura e a casa com danos, você é o quê? Filho de quem? De Deus? Não pode ser. Por quê? Você está amando o dono daquela casa? Não. Você tem dinheiro, tem condição? Não. Se você tem dinheiro e tem condição de deixar do jeito como estava, e assim você vai deixar. Isso é ser justo. Isso é ser de Deus. Essa é a atitude. Essa é a ação de um filho de Deus. O que nos fala o apóstolo João. Agora, se você não tem condições, está passando uma dificuldade, então você vai pedir perdão para o dono da casa. Eu não tenho condições, a casa ficou nessa situação, a limpei, mas eu não tenho dinheiro agora, estou passando dificuldade. Então, o outro, se ele é um cristão, ele vai fazer o quê? Se ele é um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ele vai dizer, irmão, fica tranquilo. Se for de Deus, filho de Deus. Essa será a atitude do homem que alugou a casa, o outro cristão. Fica tranquilo. Quando melhorar a sua situação, você vem e paga. Não tem problema. Não se preocupe. Entendeu? Você tem meu zap, tem meu contato. Se agora está em dificuldade, se esse cristão realmente está falando a verdade, e é isso mesmo, ele está pecando? Não. Não. Há muitas situações diferentes. Agora, se esse cristão, esse crente ou católico, ele tem condições, tem o dinheiro para deixar a pintura como estava, deixar tudo limpo, tudo organizado, consertar as coisas que estragou, pagar a luz, a água, deixar o aluguel certinho, e ele não fizer, essa pessoa ainda infelizmente, precisa de conversão, libertação. Porque é injusto, ele está sendo injusto com o dono. Suponhamos que o dono da casa, ele não é de Deus. Com certeza ele não vai perdoar. Haverá até uma contradição, contenda até. Ele não vai aceitar, mas o outro não pode. Então, vai ter que ser submisso. Vai ter que ouvir e ouvir e ouvir. E, quando puder, mais tarde, para frente,
Então ele vem e acerta. A pessoa vai ficar contrariada? Vai. O verdadeiro cristão, ele vai ter que sofrer essas afrontas com humildade, paciência. Vocês estão entendendo? Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Porque se ele for agredido, afrontado, maltratado, e retrucar com violência, essa é uma manifestação de filho do diabo. Não é filho de Deus. Filho de Deus tem um comportamento de filho de Deus. Vocês estão entendendo? Então, tem diversas situações diferentes, circunstâncias que não são iguais. Estou só exemplificando uma delas. Quando a pessoa tem e não quer pagar, quando a pessoa pode e não quer fazer, essa pessoa ainda não é de Deus, infelizmente. Pode ser um pregador, um sacerdote, um pastor, seja lá quem for. E o outro lado também, se é um cristão que é dono da casa e alugou a casa, a mesma coisa. Se ele não entende, não perdoa, e fica cobrando, e fica com ódio, fica com raiva, e fica difamando, falando mal, maltratando, esse é um comportamento de filho das trevas, do diabo. Qual é o comportamento do filho de Deus? Mansidão, paciência, compreensão. Se quem alugou é um filho de Deus, mesmo, de verdade, e o outro não é, o que ele tem que fazer? Se deixar esse prejuízo? Perdoar. Sim, dar a volta por cima. Ficar tranquilo. Sim, irmãos, estou só dando um exemplo do que é amar de verdade. Quem ama, pede perdão. É humilde. Quem não ama, é orgulhoso, não pede perdão. Quem ama, perdoa, o outro lado da história. Quem não ama e não é filho de Deus, não perdoa. Para você se autoanalisar. Você está entendendo? Para se converter verdadeiramente, para ser um verdadeiro crente, um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão. Você está entendendo? E se você se autoanalisar e ver que realmente tem cometido injustiças, e tem pessoas que você odeia ou despreza, está falando mal, se tiver palavrões, palavras perversas, e calúnia e mentira, piorou ainda mais, porque o demônio é o pai da mentira. Há muitos outros exemplos, só citei esse, mas são muitos exemplos. A Sagrada Escritura nos mostra isso. Sim, o livro do Deuteronômio cita vários exemplos a respeito disso, da atitude, da ação, e como que é amar de verdade. Amém? Deus abençoe você e a sua família, meus irmãos. Amém?